E aí pessoal, beleza? Está começando mais um FUTV, isso aí, o FUTV number 4 aí, velho. E aí, Delfão? E aí, Pichula? Jogo rápido 4, sentiu saudade da gente? Eu tô com saudade de gravar, velho. Saudade de vocês, cara. Sentindo saudade. E hoje teremos a medíocre, apática, triste, desanimante seleção brasileira. E também vamos falar de uma vitória, sim, uma vitória para nossa cidade de Mogi das Cruzes, que é o nosso craque aqui de Mogi, Felipe Augusto, que foi para a seleção também. Então, fique ligado que o FUTV apenas começou. É, Delfão, hoje tem a seleção aí. É a seleção que tá desanimando a galera toda aí, né? É, não é desanimante, é desanimando. Sim, vamos falar da seleção que tá uma porcaria, né? Após 6 rodadas da eliminatórias, né, para a Copa do Mundo, o Brasil, sim, se fosse hoje, não estaria mais na Copa lá na Rússia em 2018, que é uma grande porcaria. É, cara, quarta-feira a gente acordou com o Brasil fora da Copa, né? Tomou um susto com a tabela lá em 6º lugar e é preocupante a situação do Brasil, a coisa não tá fácil não. Sim, o Brasil teve um jogo apático contra o Paraguai e quem diria, contra o Paraguai o Brasil tomou 2 e ainda comemorou o empate como se fosse a Copa do Mundo, né? E os caras achou bonito ainda, né? Os caras se abraçando, acabou o jogo. Aí eu tô até lembrando, né? Os caras se abraçando, parecia que era o Paraguai que tinha empatado o jogo. Não, mas foi ao contrário mesmo. Empatou no finalzinho, um jogo bem ridículo mesmo do Brasil. E faz tempo que a gente não vê uma seleção tão ruim assim. Acho que até em 2010 estava melhor a seleção. Saudades de Felipe Melo. Até o Felipe Melo dá saudade na seleção. Agora ele faz outro tipo de falta, né? Nossa senhora, velho, que piada na boca, caralho. Nossa, velho, que da hora. TV União. E um assunto que veio muito à tona essa semana, depois dessa patética empate, que pra mim foi uma derrota, a CBF estuda não ter o Dunga nas Olimpíadas, né? Pelo retrospecto do Brasil. Pelas razões óbvias que todo mundo aí tá vendo, né? E já tem o técnico e tá tendo um bom retrospecto na seleção olímpica, que é o Rogério Micali, né? Isso, tá mandando bem lá, a galera gosta dele. Ele já treinava a seleção de base, né, do Atlético, né? Isso. E já desenvolveu um bom trabalho. Porém, a CBF não quer ainda continuar com ele e pensa até em contratar outro técnico para a seleção olímpica, para meter uma pressão no Dunga ali. Com certeza. Pra falar a verdade, eu acho que pressão no Dunga não adianta, tem que tirar ele mesmo. Lembrando que a seleção tem 2 competições importantes esse ano, né? Ela vai jogar a Copa América do Centenário e joga a Olimpíada que a gente falou agora. Isso. E a CBF tem priorizado mesmo a Olimpíada, né? O foco tem sido a Olimpíada até mais do que a Copa América. A Copa América vai ser praticamente uma comemoração, né? Que vai acontecer lá nos Estados Unidos no mês de junho. Porém, não tá dando tanto privilégio assim a CBF. Eu lembro que o Brasil tá no grupo Baba, acho que Peru, Haiti, é um grupo fácil de classificar. Não, é o Brasil, velho. Você é louco, não é nada fácil pra classificar. Lembrando que o foco do Brasil é muito porque nunca ganhou uma Olimpíada e vai jogar aqui em casa, né? Só ganhou um bronze, um prata, sempre foi naquela batendo na trave, em casa, 7-1 já tá bom, né? E falando o que pode melhorar o Brasil, Delfis, tirando o Dunga, qual seria o nome mais cogitado para estar ali comandando a seleção brasileira? Cara, hoje o nome, acho que de aceitação, como nunca teve no Brasil antes para um técnico, acho que nem para um presidente, é o nome do Tite, né? Sim, com certeza. Hoje acho não se fala em outro nome. Palmeirense, São Paulino, Santista, qualquer um, todo mundo quer o Tite na seleção. Porque tá desempenhando um trabalho magnífico no Corinthians, né? Então, cara, e é um trabalho de tempos, né? Sim. É o que a gente quer no Brasil, um trabalho de anos, é o que ele tem feito no Corinthians. Eu acho que a seleção brasileira tem que priorizar como se fosse pensar a Alemanha, que foi a última campeã mundial, que montou um time há muito tempo atrás para conquistar uma Copa. Eu acho que a Copa do Mundo tem que ser tratada com mais carinho pelo Brasil. O time de 2010 da Alemanha, que mandou bem na Copa, foi a base que se manteve até 2014. Muitos desses caras estavam em 2006 já. Sim, mas me deixa um pouco indignado que o Dunga me chama quem? Ricardo Oliveira, que tá com quase 40 anos de idade. Em 2018 já vai estar fazendo exame de próstata. Que por sinal, todo mundo que tiver afim pode fazer exame de próstata. Tem que fazer. Se você tem mais de 40 anos, só procure o médico. Vai dar um monólogo. Não deixe de fazer. E depois de tantos pedidos pro Tite vir pra seleção, todo mundo quer o cara. ele se declarou, né? Se declarou, falou assim que é muito complicado
comandar um clube e uma seleção, né? Então quer dizer que vai ser um pouco difícil tirar o Tite do Corinthians. E também declarou que só comanda a seleção caso o Del Nero sair fora, né? Ele e seu grupo tá lá, né? Acho que a CBF tá bem suja aí, né? Uma no coisa futebol. que é interessante de falar é que caso esse convite pro Tite fosse oficializado, ele dissesse não, ia ser o segundo técnico que diz não pra seleção nos últimos anos. O Muricy Ramalho, né? O que mostra o quanto que a imagem da seleção tá arranhada dentro dos seus próprios treinadores. Né? Acho que não é nem imagem da seleção, é imagem da CBF. Da CBF, perfeito. Todo mundo quer o Tite. Eu quero o Tite, você quer o Tite, você também quer o Tite, né? Se não fosse o Tite, digamos que num cenário que o Dunga é demitido e a gente não tivesse o Tite, quem você escolheria pra seleção? Deixa a sua opinião aí, qual técnico poderia ser o da seleção? E falando em Tite, Corinthians e seleção, temos uma grande revelação daqui de Mogi das Cruzes. Pra quem não sabe, a gente é de Mogi das Cruzes, somos mogianos. Terra do Caqui. De coração, terra das hortaliças, terra só de coisa de mato. Você é só do Caqui. Mas é cinturão verde. Cinturão verde, você já ouviu. E pra quem não conhece, foi mais um mogiano para a seleção. Neymar também é mogiano, uma estrela mundial. E também foi o Felipe Augusto, zagueiro que substituiu o Davi Luiz, que saiu daqui de Mogi das Cruzes diretamente para a seleção. Não foi tão direto, né? Passou por Bragança. Não. E o Felipe tá lá, né? Depois de ser tão contestado no Corinthians, ele chegou ao ápice que o jogador pode chegar, que é a seleção brasileira. E tá lá substituindo o Davi Luiz, que falhou bastante pro Uruguai, e foi motivo de um monte de piada. Sim. E serviu muito como bode expiatório para aquela derrota, né? Como se ele tivesse sido o único culpado. O Felipe foi uma grande surpresa para todos os mogianos aqui, que foi convocado para a seleção, depois, como você e eu já tinha dito, depois que o Davi Luiz foi suspenso, Isso. né? E vamos contar um pouquinho da história do Felipe. Se você não conhece, escuta essa aí que tu vai gostar. O ano era 2010, acho que todos os jogadores que estão na seleção atual já estavam em grandes clubes, com um currículo recheado de título. 99%, né? 1% Porém, o Felipe estava onde, Delfis? Tava aqui no Nogueirão, aqui do nosso lado, jogando pelo União, né, cara? E quem aqui de Mogi conhece o União, sabe dos percalços que a gente tem tido nesses últimos anos aí. Um grande tempo, pra falar a verdade, né? É difícil acompanhar a União. Às vezes eu costumo ir lá no Nogueirão e apoiar, mas é difícil apoiar o meu time. Querendo ou não, a gente tem um coração assim forte pela União e a gente gosta muito. E o Felipe começou aqui nas bases do União, né? E foi se destacando, com certeza, com o passar do tempo, né? Porém, ele ainda continuava trabalhando, dando uma ripa aqui, né? O cara trampava, né? Em 2010 a Copa Catano, ele jogava aqui no União e trampava no Mercadão de São Paulo, lá, do lanche de mortadela, você conhece. Tô com fome, velho. Nossa, também. E saiu até algumas entrevistas depois que ele ficou, né, conhecido e tal, ele no Mercadão, voltando, falando que ele era um bom funcionário e tal. E também um bom jogador, com certeza, agora, né? Trampava vendendo cogumelo lá, né? Cogumelo. Cogumelos doces. Não é cogumelo do sol, não. Devia ser shiitake, shimeji, shirataki, horyugen. E depois que o Felipe vendeu bastante cogumelo, ele se destacou no futebol nacional, né? No futebol paulista, né? E acabou indo em 2011 pro Bragantino, né? Aí no Bragantino ele fez alguns gols, porque o forte dele sempre foi muito a jogada aérea, impulsão, cara de cabeça ali. E em 2000, o Corinthians tem parceria com o Bragantino, né? Com certeza, vários jogadores do Corinthians saem do lado do Bragantino. Verdade. E sendo assim, ele em 2012 foi pro Corinthians. E chegando no Corinthians, o que aconteceu, né, Delfis? Então, chegando no Corinthians, ele foi meio que... Na verdade, tinha outros jogadores para posição naquela época, né? Ele foi meio que... Era a quinta opção, sexta opção da zaga. Sim. E é emblemático porque no final de 2012, o Corinthians foi jogar o Mundial. E como ele é aqui de Mogi, a gente também como a gente falou, tem um rapaz que trabalha comigo, Leandro, pra você. Ele tinha o Felipe no Facebook nessa época, né? Ele morava aqui em César, perto da gente, perto da casa do Leandro. Ele postou no Face dele, ou se mandou no WhatsApp, não lembro muito bem, uma foto dele sentado no saguão do hotel, no Japão, tipo, meio isoladão, né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? O cara não fazia nem parte do elenco quase, ele não foi nem relacionado pros Jogos do Mundial em 2012. Então só foi mesmo acompanhar ali, né? Foi ali pra compor os caras que tinha que ir, né?
Mas o interessante é que com o decorrer do tempo, o Felipe se destacou mesmo no Corinthians e chegou até a titularidade até hoje, né? Querendo ou não, os últimos tempos aí ele foi até um pouco questionado por algumas atuações que ele estava dentro do Corinthians. Ele ficou destacado no começo de 2013, 2012, pelos gols contra que ele fez. Fez acho que uns 3 gols contra e tal, mas é o quê? O moleque era novo, Sim. Pegou um time que era campeão mundial, substituindo peças importantes, é claro que ficaria sentido. Pô, pensa bem, em 2010 o cara tava jogando na 4ª divisão, aqui paulista, né? Isso. No União de Mogi das Cruzes, em 2012, é só 2 anos, velho. Ele tá jogando vestindo um manto que é muito pesado do Corinthians, né, velho? Cara, 2 anos depois ele já tava no campeão mundial, né? Sim. Então você vê, 3 anos depois, 2013, ele era titular e 3 anos depois ele tá na seleção. E voltando um pouco ao assunto do Tite na seleção, né? O Felipe já declarou isso e quem acompanha o futebol e o Corinthians sabe o quanto o Tite foi importante nessa evolução do Felipe. Ele foi muito criticado no começo da trajetória dele no Corinthians e o Tite sempre defendeu muito, destacou muito a impulsão dele, que é um cara que tem impulsão diferenciada dos outros zagueiros aqui no Brasil. É rápido, um cara que consegue retomar bem o lance ali. Então ele sempre foi muito prestigiado pelo Tite. Sim, e o Tite, ele tem esse lado meio paizão, parece, né, no Corinthians. É um cara que consegue identificar a qualidade, né, que algumas pessoas não veem. Isso. E depois dessa convocação inédita para a seleção brasileira, o pai dele recebeu ainda a informação ali que ia ser convocado para a seleção e tal, e deixou um comentário ali, uma declaração falando do Felipe. E o pai do Felipe, Carlos, que segue morando em Mogi das Cruzes, declarou: ele mesmo me deu a notícia. Foi alegria total. A família ficou eufórica. Não é uma coisa normal que acontece todos os dias. Ah, legal o comentário do pai dele aí, né? Pô, deve ser uma felicidade para um pai ver um filho na seleção, uma né? sensação indescritível. Única, né? É única. Pra gente que é de Mogi, só tem conhecidos que conhecem o cara, já é legal, né? Então, por favor, quem joga na seleção, valorize a seleção. Valorize a seleção, cara. Valorize, porque Honra tá difícil. o Manto Sagrada, Secrete Canarinho. E o Xande, que é amigo do Felipe aí, falou, vai voltar também a jogar no União agora em 2016. O União que tá jogando na 4ª divisão ainda, né? Desde 2010 lá. E ele deixou uma declaração falando pro Felipe que é muito legal ter um brother, né? Ali um parceiro jogando na seleção. O cara que é daqui de Mogi. E ele declarou aí que é muito fã do Neymar, né? E ainda falou que o Felipe tá indo pra Disney, mas não tá conhecendo o Mickey, né? Porque vai pra seleção e o Neymar não tá lá. E depois de tantas declarações aí pro Felipe, né? A gente também deixa a nossa declaração aí. Parabéns, Felipe, pela convocação à seleção, que saiu da nossa cidade aqui. Aqui tem uma galera que torce por você, cara. A gente quer que você se destaque aí e dê um jeito nessa seleção aí. E uma informação curiosa que a gente tinha comentado, que em 2010 o Felipe ainda estava aqui no União, a gente fez um pequeno levantamento de onde estavam, né, os jogadores atuais que estão na seleção em 2010. Só para você ver a diferença de Felipe para os outros. E em 2010 o Alisson ainda estava no Inter e ainda tá no Inter, né? Tava na base, né? Sim. O Diego Alves estava na Almeria. O Marcelo Groido tá no Grêmio ainda também. Desde aquela época no Grêmio. E o Daniel Alves, todo mundo lembra, tava no Barcelona ainda. E o Danilo estava ali no América Mineiro e depois ele foi pro Santos, né, em 2010. O Felipe Luiz estava no La Corunha e depois ele foi para o Atlético de Madrid, onde ele voltou agora, né? Onde ele poderia continuar até hoje. E não ir pra seleção nunca mais. Concordo. O Alexandro estava lá no Atlético Paranaense, depois mesmo assim em 2010 foi pro Santos também. O Miranda estava no São Paulo, a gente lembra. Isso, o Marquinhos estava no Corinthians, na base, e nem foi praticamente pro time titular. O Gil estava no Cruzeiro. O Felipe estava na onde? O Felipe, que é o motivo do vídeo, estava onde? União de Mogi em 2010, Felipe aqui no União de Mogi das Cruzes. O Fernandinho jogava no Shakhtar Donetsk. O Luiz Gustavo estava lá no Hoffenheim, velho. O Renato Augusto jogava ainda no Bayer Leverkusen, na Alemanha também. O Oscar estava no São Paulo e depois foi pro Internacional. Foi aquela treta do Oscar, né, nessa época. Isso. O William também estava no Shakhtar Donetsk. O Lucas Lima estava no Inter de Limeira, velho. Esse é outro que não estava tão bem, né, cara? Que vamos dizer que se levantou rápido também, né? Porque são caras que são jovens, né? Sim. O Felipe Coutinho estava no Vasco e aquele ano ele se destacou e acabou indo pra Inter. O Douglas Costa estava no Grêmio e aí depois foi contratado pelo Shakhtar Donetsk, né? Por uma grande grana aí. O Jonas estava aqui perdendo gol pra caramba no Grêmio. O Hulk estava nos Vingadores, né? Não é esse Hulk. O Hulk estava no Porto, brincadeira, tava se destacando lá no Porto. O Gabigol tava na base do Santos, né? Se o Gabigol é novo hoje, imagina em 2010. O Gabigol também tá aí nesse destaque que foi agora pra seleção, né?
E o Ricardo Oliveira, com 79 anos, já em 2010, estava onde? Em São Paulo. Tava no Retiro dos Artistas. Tava no São Paulo, Ricardo Oliveira. E assim que a gente termina o nosso FUTV, jogo rápido, número 4. É isso aí, galera. Deixa sua saudação pro Felipe aí, divulga o vídeo, compartilha. Se inscreva no nosso canal, curta a nossa página. E lembrando, já que a gente estava falando de seleção, olha o nosso vídeo lá da seleção Preju, que tá muito louco também. Tá muito legal. E pessoal, compartilhe nossos vídeos aí. Muito obrigado a todos. E o FUTV acaba aqui, mas E continua. até semana que vem, rapaziada. Mas continua, acaba aqui hoje, mas continua depois. Sempre. É nóis, Delfão. Valeu, pessoal. É nóis. Mas não vai ser andando assim. Eu saí tipo, mó saída. Você é um mó craqueiro, né?